Sérgio, trazendo aqui também você para essa nossa discussão, o que eu queria colher da sua percepção é o seguinte: uh, pensando naquele investidor que procura investimento em renda fixa para a finalidade de aposentadoria, né? Então tendo também uma renda para uma renda passiva ali, uma distribuição recorrente, que é o perfil do investidor de fundo imobiliário. A gente sabe que há títulos de renda fixa que também cumprem muito bem esse papel, né? Mas, por outro lado, muitos desses títulos também não são exatamente um passeio no parque para o investidor, né? Então, pega o caso, por exemplo, de um Tesouro IPCA+, de longuíssimo prazo lá do Tesouro Direto e que paga cupom semestral, né? Ele proporciona essa renda periódica para o investidor, mas o capital investido também oscila bastante em função da duration longa, né, desses títulos. O que eu queria, então, pegar contigo em termos de percepção é o que você acha dessa estratégia para o investidor, então, investimento em Tesouro IPCA+, de longo prazo, ou então até o Renda Mais, né, 2065, que o pessoal tem discutido bastante como alternativa ali para a aposentadoria, ou até os créditos corporativos também, que pagam cupons periódicos, enfim. Você acha que essa estratégia é válida para esse investidor que procura renda recorrente? E mais do que isso, né, quais que são os riscos envolvidos, né, que você acha que é legal trazer aqui para a nossa audiência em relação a esse investimento? Quais os cuidados que o investidor tem que ter ao escolher esses títulos? Bom, vamos lá que tem muita coisa aí. Eu vou voltar no Baroni na outra conversa, que ele perguntou se tem algum estudo. É muito incipiente, né? A gente tem 4 milhões de CPF na Bolsa, isso já mata. Num país de 200 milhões, a gente ainda nesse quesito, educação financeira, tradição de investimento de longo prazo, nós estamos. Aí que eu falei, a gente estava no secundário no mercado, mas no caso de distribuição, nós estamos no maternal, né? A gente não tem esse hábito. E eventualmente, o que acaba acontecendo é isso desses investimentos de moda, né? Que os próprios FIIs estão sofrendo, porque teve um monte de gente que foi para lá sem ter a mais mínima ideia do que seja aquilo. Tá? E o problema é isso, que isso acontece recorrentemente. Essa história só vai voltando, né? Um papel 65, meu amigo, não é para investidor, cara. Isso daí tem um negócio, um prazo, né? Com a vol que a gente tem no Brasil, você tem um negócio. Recentemente, teve pessoal que comprou essas NTNBs 2055, 60. Se lembra que os Arautos, a 6%, vou passar o carrinho. Começaram a 5. O papel está 7,5. Você bota 2,5 com duration de 30, quanto é que o cara perdeu? O cara perdeu 60%, cara. E isso daí, eu acho que brincadeira assim, né? Bolsa aleja, juro, né? Dólar machuca muito, mas o que mata é juros. E prazo longo mata. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas variáveis. Eu acho que o investidor, e tem umas barbaridades, né? Eu tenho um fundo de previdência. O Brasil é um país muito sui generis. Fundo de previdência de ações não tem demanda nenhuma. E é totalmente o contrário. Quando você deveria fazer um fundo de previdência, quando você tem 25 anos, 30 anos, num papel, né, com renda variável, que tem capacidade de gerar um alfa pesado. Mas ninguém vem. Aí, quando o cara vai fazer um fundo de previdência, ele tem 50 anos, 55. Aí não é para comprar bolsa, ele tem que comprar pouca bolsa, porque ele tem pouco tempo para errar. O bom quando você tem 25, você tem um mundo, você é imortal, você é mais bonito, é rico, bonito, valente, tum. Vai para lá, mas esse cara não vai. Né? Então, eu acho que um dos problemas maiores é essa educação, a gente criar sei lá, uma proximidade, né? Passar a chamar investimento de meu bem, não de senhora, sabe? Porque quando você tratar como assim, você fica muito distante. E o brasileiro tem um outro lado, né? Que o brasileiro adora ser doutor sem trabalhar, sem estudar, ficar rico sem trabalhar, ele adora uma dica, ele adora um bizu. Você fala assim, ó, compra isso daqui que é bom, a chance é muito maior do que se falar, ó, estuda esse daqui para ver se vale a pena comprar esse FII.
entendeu? Eu acho que isso gera essa falta de educação financeira, né, de proximidade com o mundo de investimento, como uma coisa necessária e complementar para a sua vida no futuro. Porque investimento é um negócio que vai fazer parte da tua vida inteira, tanto para você conseguir pagar seu mês a mês, como para você poder planejar uma aposentadoria, uma diminuição na carga de trabalho no futuro. Então, eu acho que o problema é muito esse. E só uma coisa que a gente tem que. Eu acho que o que acaba acontecendo, eventualmente, é que mais importante de todos os mercados é o mercado secundário, que é ali que as coisas fluem. Né? A emissão primária ela é um evento fortuito, ela acontece ali e acabou. Né? A empresa pegou dinheiro, o fundo, né, captou as suas operações, e a partir disso você tem que ter um mercado secundário. Então você tem que ter uma noção do tamanho desse mercado secundário. Você vê que é só um exemplo. Quando a gente teve de crises recentes aqui no Brasil, 2019, no final, 2020, ali março, abril, maio, e evento Americanas Light, foram crises de liquidez. Não teve nenhuma crise de crédito. Eu acho legal que os caras falam, crise de crédito americana. Que crise de crédito, cara? O que é crise de crédito? Crise de crédito, os bancos estrangulam a concessão de crédito, a liquidez se imposta no sistema bancário, porque ele foge, né, por causa do medo, e aí o processo ele se retroalimenta. A gente não teve nada disso, nada. O que a gente teve é o quê? Você teve uma crise de liquidez, por quê? Você tem um mercado secundário que ainda é subdimensionado por o volume de emissões que tem acontecido nos créditos corporativos desde 2018. Quando você tem crescimentos de até 100% ao ano num primeiro instante, depois ficou estabilizado em 200 e tantos bi, e o ano passado foi para 470 bi. Ou seja, toda essa grana está indo e ela eminentemente migra para o sistema de fundos. Qualquer chacoalhada, você tem muito papel para sair por uma porta muito pequena. Então, essa preocupação, quando você faz, e a mesma coisa, nos fundos que acontecem, nos imobiliários, eles, de uma certa. Primeiro, eles eram os queridinhos. Quando eles foram meio demonizados, acabou a liquidez. Aí você pega o tamanho do movimento diário de um determinado papel, é muito pequeno. Então, na hora que você analisar para entrar, você tem que ter isso, cuidado, falar assim: o investimento é bom, mas eventualmente eu vou tomar uns hits no caminho. Então, você tem que pensar isso sempre no investimento de mais longo prazo. Baroni, o que o Sérgio nos trouxe aqui é muito essa discussão do comportamento do investidor. Né? Então, a gente acompanhando muitos casos em que a barraca da diquinha tem uma fila enorme, enquanto que a barraca que tenta transmitir um conhecimento para o investidor tem uma fila muito mais reduzida, se não inexistente. Eu acho que tudo isso vai muito ao encontro da mensagem que você tem compartilhado com a nossa audiência já há alguns programas. É por aí? Exatamente por aí. Inclusive, a consequência de tudo isso ela é interessantíssima, né? Porque aquele que se dedicou ao estudo, ele fica muito mais seguro na hora dessas quedas, destas volatilidades ou dessas nuances que envolve o macro, envolve também o setorial, envolve o micro do fundo. Ele fica muito mais confiante, porque ele enxerga aquela volatilidade como oportunidade. Já a turma da dica é sempre porque está caindo, né? O que está acontecendo aqui, por que está subindo. Ele se incomoda na alta, na baixa, ele fica um pouco mais, eu diria aí, susceptível a essas questões que são frágeis no final das contas, né? E muitas das vezes há pessoas no mercado que são especializados em encontrar resposta para tudo, né? Como se tudo tivesse que necessariamente ter uma resposta. E nós sabemos que na vida não é assim, né? Às vezes são coisas que acontecem naturalmente pelo mercado, a dinâmica do mercado, não dá para você colocar tudo na conta, né? Como o Sérgio colocou, né? Quem já viveu 45 anos de mercado, teve muitas experiências, já viu muitas crises acontecendo, e a gente quer o tempo todo ficar culpando aquela crise, culpando aquela decisão do governo, culpando aquela decisão de um outro país que tomou alguma decisão contra a gente ou a favor, enfim.
e fica o tempo todo procurando essas respostas. E muitas das vezes isso atrapalha a qualidade de vida deste investidor. E quando eu digo aqui qualidade de vida, não estou falando só ali com qualidade de vida da família, não estou falando isso, estou falando a qualidade de vida como investidor. Então, a jornada de investimentos vira realmente um martírio, né? Vira realmente algo que gera consequências complexas, porque vira um investidor que sempre está envolvido com teorias conspiratórias ou com questões que estão sempre sendo formuladas para ir contra ele, e que o gestor está sempre tomando uma decisão contra, ou que aquilo que acontece no mercado vai impactá-lo de alguma forma, em qualquer derivada possível, seja no começo ou seja lá na frente, e essa jornada de investimento fica extremamente, eu diria assim, ruim, né? Na falta de uma palavra mais sofisticada aqui, fica ruim. Já aquele investidor que investiu no conhecimento e se solidificou naquilo, ele enxerga, né, que o plantão de emergências ali, né, a sala de emergências, é algo natural de um hospital, é algo que faz parte do dia a dia do hospital e cabe a você ir tomando as decisões mais racionais. Então, para concluir aqui do meu lado, eu acho que o que falta muitas das vezes no investidor é mais racionalidade, mais serenidade, mais de entendimento de contexto, um estudo mais técnico e também, aí sim, um estudo de si mesmo, de se conhecer um pouquinho também. Muitas das vezes, desses 4, 5 milhões de CPFs que nós temos na Bolsa, a pergunta que eu me faço é, né, o Sérgio acha um número ainda muito incipiente, muito pequeno. E eu concordo com o Sérgio, no universo de 220 bilhões de brasileiros, 210, 220 milhões de brasileiros, é um número ainda muito preliminar. Mas a pergunta que eu faço, né, para o Sérgio, para o Marx e para todos que nos acompanham é: e desses 5 milhões, será que todos eles estão realmente convencidos de que é o melhor caminho, ou entraram porque viram ali uma manchete, ou viram também que se estiver fora disso não vai se aposentar? Esse é o grande ponto, né? A pessoa talvez entrou sem o conhecimento necessário e acaba que essa jornada fica extremamente desagradável, né? Então essa é a grande pergunta que eu faço. Às vezes esse número deveria ser menor se nós filtrássemos por conhecimento, ou realmente autoconhecimento e conhecimento com uma certa profundidade daquilo que é a matriz de investimentos que você está tomando. Será que esse número não seria ainda menor? Eu suspeito que sim, arrisco dizer que sim. Então essa é a grande questão que a gente deve ter aqui como interrogação, né? Não, é um bom tópico aqui para trazer uma reflexão. Sérgio, o que o Baroni comentou, então, é basicamente, será que esses 4 milhões de investidores, de fato, deveriam estar ali nessas diversas classes de ativos em que eles estão posicionados, mesmo com pouco conhecimento em relação ao funcionamento de cada uma delas, ou algumas delas? Na minha concepção, de fato, o que eu vejo hoje, até com o advento das redes sociais, é que constantemente o investidor ele é bombardeado de opções, de produtos de maneira geral, mas inclusive produtos financeiros, e muitas vezes ele se sente imbuído a investir nesses ativos sem conhecimento prévio, sem entender se aquele ativo cabe para o perfil que esse investidor em particular tem, e aí ele só descobre isso ao longo da jornada do investimento, muitas vezes tendo uma experiência ruim. Eu acho que é disso que a gente está comentando, né, aqui. Você tem essa mesma impressão? Enfim, queria colher também suas percepções em relação a esse tópico. Não, total. E só uma coisa, endossando o Baroni, a gente não pode esquecer que quando o Nubank abriu o capital, ele deu ação para um monte de gente. Tem um monte desse... Teve quase que um crescimento de 1 milhão, porque hoje não é mais 4, é 5. Bem lembrado. Um crescimento de 1 milhão só nisso daí, ou seja, zero, só numérico, sabe? Qualitativo dessa coisa é zero, né? Então, eu acho que, com certeza, inclusive nisso tem um estudo, Baroni, que teve, eu não me lembro de que escola que o cara fez, ele fez um estudo de correlação entre a manchete da Veja e o desempenho da Bolsa. Toda vez é isso. Quando a Bolsa fala é a hora, pode vender. E nessa hora, é a hora que entram os caras. Os caras são os caras da manchete da Veja. Esse cara está fora, é aquele FOMO, né? Não. Ele fala, morro de medo. É mais ou menos a história do spread que eu estava falando dos títulos, né? Quando tinha prêmio, o cara está morrendo de medo. Quando acabou o prêmio, ele fala, não, agora vai. Tá? Esse é um problema, sim, né, da falta, que é justamente
o cara que ele não tem coragem de entrar numa bolsa, que a bolsa, o problema do Brasil, essa ciclotimia na bolsa, ela é mais forte, né? Você tem esses eventos, e normalmente esses eventos de grande movimento, entra muita gente aqui no alto e perde muita grana. Então, aquele negócio, quanto eu me lembro, tio meu, essa bolsa nunca mais, isso é um cassino, é um moedor de carne e tal. Mas isso é fato, acontece. E cada movimento desses, ele alija esses caras do mercado. Esse cara vai demorar muito tempo para voltar. E eu acho que no caso dos fundos imobiliários aconteceu um pouco isso, porque de repente ele virou o queridinho, veio um monte de coitado que não tinha a menor ideia e se abraçaram ali. E aí quando vem, né, vem a maré, volta, né? Esses caras começam a ficar, né, desconfortáveis e ele vai fritar a posição lá embaixo. Quando estiver lá embaixo, ele vai fritar e vai falar: nunca mais na minha vida eu vou comprar e tal. Então, esse com certeza, por isso que, voltando, o que falta para a gente é educação, mas educação numa boa, né? O cara aprender aquilo. Né? O sonho, você fala, nos Estados Unidos, 60% da população tem bolsa. Né? Você vê que é um outro padrão, né? Você tem já como a história de poupar e investir, ela faz parte do americano médio, né? Não é No nosso caso, você acaba ficando só numa parte superior e tem um pessoal que entra no meio muito no tiroteio. Você não precisa ter todos os ativos, né? Porque também você fica maluco. Imagina, você vai ter ação, fundo imobiliário, mas você tem que justamente aprender a conhecer alguns deles, se sentir confortável. E aquela história, não necessariamente só mas você não tem. O cara é médico, advogado, trabalha o dia inteiro, você não tem tempo de fazer bem feito. Aí tenha um consultor, tenha um fundo, no meu caso, eu faço gestão de fundo. Eu tenho 25 mil clientes, eu acho isso o meu maior ativo. Tem 25 mil loucos que acreditam em mim, né? Mas isso te dá uma responsabilidade, no meu caso, eu me sinto muito responsável por essa grana. Principalmente são fundos de baixa risco, eu sei que aquela grana é a grana dos caras para frente, né? Então, essa preocupação é muito grande. Como tem muitos gestores muito bons, tem muitos analistas muito bons, sabe? Então a diferença é você procurar uns caras bons, né, que possam te dar essa assessoria, essa consultoria, porque você não precisa ser bom em tudo, né? Está aí, eventualmente muitos profissionais não têm tempo, né? E aí não vai fazer nada, porque então vai para a poupança, não. Então, uma parte que você não consiga fazer, delegue, mas delegue também de forma consciente. Vai ver quem é o gestor, vai ver quem é o distribuidor, quem conheça o assessor, converse, sinta, né? Então, dá trabalho. O problema é esse, investir dá trabalho. Então, você tem esse trabalho. Ótimo ponto. Concordo que dá muito trabalho, né, fazer toda essa diligência, mas ao mesmo tempo, né, a gente também incentiva muito o investidor a ir nessa direção, porque mais trabalho do que fazer essa curadoria para onde você vai colocar o seu dinheiro e em quem vai confiá-lo, é você conquistá-lo, né? Tem muita gente que acaba tendo todo o sacrifício de uma vida ao conquistar o dinheiro, mas esquece do básico, né, na hora de investi-lo e aí, né, eventualmente incorre em perdas patrimoniais significativas.